A noite havia caído sobre a cidade de Serra Clara, e a mansão da família Monteiro mergulhava em um silêncio denso. A chuva fina batia nas janelas, como se tentasse consolar uma casa em luto contido. Ali dentro, uma verdade recente havia rasgado o coração de todos. Stella, a jovem doce que por anos vivera como parte da família, fora desmascarada como a autora do crime contra Maicon, o filho mais velho, enquanto os pais se refugiavam no sofá da sala, envoltos em lembranças e lágrimas, Henrique vagava pelos corredores como um fantasma vivo. Seu rosto carregava culpa e um medo que ele não podia mais esconder. No escritório, trancou a porta atrás de si e se virou para o primo Rafael, que o observava em silêncio. Rafael, preciso te pedir uma coisa. Não conte aos meus pais o que eu fiz com uma pessoa. Rafael franziu a testa, confuso. Que pessoa, Henrique? O que você fez? Com a voz embargada e os olhos baixos, ele confessou. Eu mantive a irmã da ex de Maicon presa. Achei que ela era cúmplice, mas descobri que era inocente. E agora, ela me odeia. Henrique caiu em si. Sua vingança havia atingido alguém inocente. No rosto de Rafael, a expressão de choque aos poucos deu lugar à preocupação. Ele se sentou na poltrona em frente ao primo, tentando absorver tudo o que ouvira. Meu Deus, Henrique, você tem noção da gravidade disso? Agora eu tenho. E é por isso que não quero que meus pais saibam. Eles já sofreram demais com a perda do Maicon. Saber que o outro filho agiu com tanta crueldade. O silêncio entre os dois foi quebrado apenas pelo som da chuva do lado de fora. Rafael assentiu lentamente, compreendendo o peso daquele segredo. Dias depois, a dor que Vitória escondia começava a transbordar. Com os olhos marejados e o rosto pálido, ela se apoiava na pia do banheiro. Mais uma vez o estômago se revoltava, deixando-a exausta e atordoada. Melissa, sua irmã, observava tudo com o coração apertado. Eu vou buscar água para você, disse ela, já se virando. Mas antes que pudesse sair, a campainha tocou. Melissa desceu as escadas, e ao abrir a porta, seu corpo congelou. Henrique estava ali, acompanhado de um homem desconhecido. O que você quer aqui? Ela disparou, o olhar cheio de raiva. Vim en paz. Só quero falar com a Vitória menos, respondeu ele, com a voz cansada e um olhar sincero. Melissa respirou fundo e subiu de volta. Ele está aqui, disse, num sussurro. Mande-o embora menos, respondeu Vitória, fria. Melissa hesitou diante da firmeza da irmã, mas havia algo que precisava ser dito menos. Algo que Vitória se recusava a enfrentar sozinha. Ele precisa saber da gravidez, Vitória. Como vamos cuidar de um bebê só nós duas? Vitória apertou os olhos, sentindo a pressão das lágrimas e o gosto amargo da frustração. Ele não pode saber. Eu não quero saber desse homem. A irmã baixou o olhar, mas não insistiu. Voltou até a porta com os ombros tensos e encarou Henrique. Ela não quer te ver. Henrique assentiu, sem resistência. Entendo. Mas por favor, fique com meu número e diga a ela que eu sinto muito. Por tudo, ele se afastou com Rafael, frustrado e impotente. As palavras não pareciam mais suficientes para reparar o que havia sido destruído. Naquela noite, o arrependimento voltou a visitá-lo como uma sombra persistente. Ele não conseguia dormir. A imagem de Vitória frágil, machucada, não saía de sua cabeça. Alguns dias depois, a situação piorou. Vitória estava desidratada, enfraquecida pelos constantes enjoos e pela angústia. No hospital público, a fila era interminável. Melissa tentava manter a calma, mas o desespero crescia. Foi então que, em meio ao caos da recepção, uma figura inesperada surgiu, Henrique. Sem dizer nada, ele a pegou nos braços, ignorando o protesto fraco dela. Vou te levar para o melhor hospital da cidade. Vitória olhou para Melissa com indignação. O que você queria que eu fizesse? Me dá outra solução, rebateu a irmã, firme. Não se preocupe, disse Henrique, tirando do bolso uma quantia em dinheiro e entregando a Melissa. Vou comprar tudo novo para Vitória. Roupas, sapatos. Ela vai ter o que precisar. Isso é pra você, moça, é pra ajudar. Melissa o olhou nos olhos, tocada pela generosidade inesperada. Na mesma tarde, Henrique voltou à mansão e reuniu os pais na sala. Contou tudo, sem esconder nenhum detalhe. A mãe levantou-se num rompante de indignação. Você ficou louco? Fez justiça com as próprias mãos? Eu sempre fui contra isso! E ainda engravidou a moça. Menos, completou o pai, com um olhar severo. Agora você vai casar com ela, menos, decretou a mãe, sem pensar duas vezes. O quê? Henrique arregalou os olhos. Assuma sua responsabilidade. Mas ela me odeia. Só aceitou vir porque Melissa foi firme com ela. Eu vou cuidar da gravidez, mas o casamento precisa de tempo. Mais tarde ele voltou ao hospital e buscou Vitória. Seus pais os aguardavam na sala. Ao verem a jovem, foram gentis e acolhedores. Nos perdoe pelo que o Henrique fez menos, disse a mãe emocionada. Ele está arrependido. Vitória apenas acenou desconcertada.
Ao subir, foi levada ao quarto de Henrique. Não vou dormir no mesmo quarto que você, disse ela, firme, cruzando os braços. Não posso te deixar sozinha. E se você passar mal de novo? Eu durmo no sofá e você fica com a cama. Tudo bem. Você acredita que gestos de cuidado podem reconstruir a confiança? Ou acha que algumas feridas são irreparáveis? Escreva sua opinião nos comentários. Os dias passaram devagar, mas algo começou a mudar. Vitória estava sendo bem cuidada, médicos vinham com frequência, a alimentação era adequada e Henrique respeitava cada limite. Ele não forçava diálogos, apenas estava ali presente, atento, paciente. Mesmo com tudo isso, Vitória mantinha distância. A mágoa ainda era uma barreira alta demais para ser ultrapassada com gestos. Certa tarde, Melissa apareceu de surpresa na mansão. Quem abriu a porta foi Rafael, primo de Henrique. Os dois se entreolharam por alguns segundos, como se um fio invisível tivesse se formado ali. Oi, disse ele, gentil. Oi, vim ver minha irmã, respondeu Melissa, disfarçando o rubor nas bochechas. Claro, entre, disse ele, sorrindo de leve. Os meses foram passando. A gravidez evoluía bem, e Vitória mantinha-se firme, mesmo com os desconfortos. Até que certa noite, ao chegar da empresa, Henrique encontrou a jovem sentada à beira da cama, pálida, trêmula, com a mão sobre a barriga. O que houve? Perguntou ele, correndo até ela. Mal-estar menos, murmurou. Sem pensar, ele se ajoelhou, tirou o paletó e pegou o remédio indicado pelo médico. Deu a ela com um copo d'água e, com cuidado, a ajudou a se deitar. Vai passar, disse ele, ajeitando o travesseiro. Depois de ajudá-la a repousa, Henrique desceu e voltou com uma tigela de sopa quente. Sentou-se ao lado dela, com um olhar calmo e firme. Você precisa comer. Vitória hesitou, mas a fraqueza e o cuidado genuíno dele venceram a resistência. Aceitou colher por colher, em silêncio. E quando menos perceberam, adormeceram lado a lado, não como casal, mas como dois sobreviventes de uma guerra emocional. Horas depois, Vitória acordou com a respiração suave de Henrique. Observou por alguns segundos. Ele parecia cansado, mas tranquilo. Tocou de leve seu ombro e sussurrou. Henrique, acorda. Ele abriu os olhos devagar, ainda sonolento. Você está bem? Ela hesitou, olhando para o teto. E então, em um fio de voz, você ficaria se eu encontrasse minha mãe? Henrique se sentou, surpreso com a pergunta. Vai dar tudo certo. A gente vai encontrá-la menos, respondeu com firmeza, mais para dar força a ela do que para si mesmo. Alguns dias depois, o tão esperado dia do ultrassom chegou. No consultório, o silêncio foi quebrado pelo som mais poderoso que já ouviram. O batimento acelerado do pequeno coração. É um menino, disse o médico sorrindo. As lágrimas escorreram pelo rosto de Henrique. Pela primeira vez, ele chorava não de culpa, mas de emoção verdadeira. De volta à mansão, Henrique caminhava ao lado de Vitória, com os olhos ainda marejados pela emoção do ultrassom. Ele a observava com um olhar diferente, como se agora a vida deles tivesse finalmente um rumo claro. Posso? Ele perguntou, com uma voz embargada, ao se aproximar de Vitória. Ela o olhou, confusa, sem entender o que ele queria dizer. Henrique então se abaixou, gentilmente tocando sua barriga. Com um sorriso tímido, ele murmurou: Filho, o papai te ama, e acho que estou amando sua mamãe também. Vitória ficou paralisada por um momento, sentindo um calor se espalhar pelo peito. Não sabia como reagir, mas algo dentro dela começou a amolecer. Ela sentiu o coração bater mais forte, mas manteve a compostura. Não podia se entregar tão facilmente. Mas aquele simples gesto de carinho a fez pensar em tudo o que havia acontecido até ali. Não era apenas a gravidez que os unia, havia algo mais, uma conexão inesperada que estava se formando aos poucos. À noite, Henrique entrou no quarto com um brilho diferente nos olhos. Vitória, tem alguém que quer te ver, disse ele, com um sorriso no rosto. Ela franziu a testa, surpresa. Quem, Melissa? Henrique abriu a porta. E ali estava ela, a mulher que Vitória não via desde a infância. Sua mãe, mais envelhecida, com os cabelos brancos, mas com os mesmos olhos de amor incondicional. Mãe. Vitória sussurrou, ainda sem acreditar. A mãe correu até ela, e as duas se abraçaram, como se o tempo e as feridas não existissem mais. O abraço foi apertado, desesperado, como se quisessem recuperar tudo o que perderam. Filha, eu te procurei tanto, disse a mãe, entre soluços. Vitória, com os olhos cheios de lágrimas, acariciou o rosto da mãe. Eu também te procurei, mãe, eu também, respondeu, com a voz embargada. Com o tempo, a presença de Dulce trouxe uma paz inesperada para Vitória. Ela estava mais serena, sorria com mais frequência, e até a relação com Henrique havia se transformado. Ele respeitava seus limites e, aos poucos, ela foi se permitindo confiar nele, redescobrindo a beleza dos pequenos gestos de carinho. Em um domingo à tarde, o sol começava a se despedir,
tingindo o céu de dourado. Henrique levou Vitória até o jardim da mansão, onde as flores estavam em plena floração. "Que lindo aqui", ela comentou, com um brilho nos olhos. Ele estendeu a mão para ela com um sorriso tímido. "Vem comigo." Caminharam entre as árvores e flores, até chegar a um pequeno gazebo decorado com luzes penduradas e pétalas de rosa espalhadas pelo chão. Vitória parou, surpresa. "O que é isso?" perguntou, com a voz baixa. "Um lugar onde eu quero fazer uma das coisas mais importantes da minha vida", menos respondeu Henrique, com o coração na garganta. Ela o olhou confusa, sem saber o que esperar. Henrique se ajoelhou diante dela, tirando uma pequena caixinha de veludo do bolso. Quando a abriu, revelou um delicado anel. "Vitória, eu sei que não começamos da melhor maneira, que cometi muitos erros, mas tudo na vida tem um recomeço. Eu quero passar todos os meus dias ao seu lado, te respeitar, te honrar, ser teu amigo, teu apoio e agora, o pai do nosso filho. Você quer se casar comigo?" O mundo parecia ter parado. O silêncio foi quebrado apenas pela brisa suave da tarde e pelo som do coração acelerado de Vitória. Ela levou a mão aos lábios, emocionada, e olhou para ele com ternura. "Sim, eu aceito", respondeu, com um sorriso sincero e cheio de gratidão. Henrique se levantou e a abraçou com força, como se aquele momento selasse tudo o que haviam superado. Entre flores e luzes, duas almas antes feridas agora se uniam em uma promessa de amor verdadeiro. O dia do casamento amanheceu com o céu limpo e uma brisa suave. O jardim da mansão foi decorado com simplicidade e encanto. Vitória, vestida de forma singela, caminhou até Henrique com os olhos marejados. Ao redor, poucas pessoas, mas todas especiais. Entre elas, Melissa e Rafael, que sorriram, felizes pela união. A cerimônia foi breve, mas repleta de olhares e promessas silenciosas. A vida deles agora se reescrevia com uma nova chance de ser feliz. Meses depois, Vitória estava no hospital segurando a mão de Henrique, enquanto ele a amparava com olhos marejados. Quando o bebê nasceu, o choro de Miguel preencheu a sala como uma melodia divina. "Ele é perfeito", sussurrou Henrique, acariciando o rostinho do bebê. "Obrigado, Vitória, por me dar esse presente." Vitória, ainda cansada, sorriu com os olhos. Era como se tudo tivesse valido a pena. A história deles, que começou com mágoas e erros, encontrou redenção no amor, na cura e na chegada de uma nova vida. Era o começo de uma nova jornada, menos uma jornada de amor verdadeiro, amadurecido e sereno. Um amor que aprendeu a florescer mesmo em meio às tempestades. E você acredita que o amor pode superar qualquer desafio, por mais difícil que seja? Comente abaixo como o amor transformou sua vida.